Graça e paz, povo de Deus, bem-vindo ao nosso culto online. Hoje nós teremos um tempo fantástico na presença de Deus. Você que está lá na sua casa, você que está ali sentado esperando com uma grande expectativa, eu de certeza, eu te falo, venho te dizer que Deus irá falar contigo hoje. Hoje será um divisor de água para a sua vida, meu querido irmão. Eu quero nesse momento somente trazer para seu coração Salmo 150, a palavra de Deus vai dizer assim: louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai ao Senhor com muita grandeza, louvai ao Senhor com trombetas, louvai com saltérios e harpas, louvai com adufes e danças, louvai ao Senhor com instrumentos de cordas e de flautas. E quando ele finaliza, ele vai dizer: todo ser que respira, louve ao nosso Senhor. Então quero nesse momento orar com você. Feche seus olhos onde você está. Nós vamos estar orando, pedindo a bênção de Deus para que esse culto seja um culto poderoso. Meu Pai, eu quero neste momento, Senhor, levantar um clamor por este irmão, por esta irmã que está assistindo esse culto nesse momento, esse homem, essa mulher que está doente, mas nós pedimos a Tua presença, Senhor, manifesta nessa reunião, nesse culto, Senhor Deus. Oh Pai, seja um momento muito poderoso e muito abençoado, Senhor Deus, para nossas vidas neste culto, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Vamos declarar esse louvor, vamos declarar essa verdade com muita alegria, com alegria no coração. Vamos celebrar a Deus. Tchá, 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 tchá. Aplauda o Senhor. Sim, Senhor. Oh. Declare: somos o povo mais feliz da terra. Temos fé para vencer o mundo. Aleluia. Declare: com fé as ondas vão cair, com fé a tristeza vai sair, com fé a vida vai mudar, com fé eu posso testemunhar. Declare: tchá, tchá, tchá. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Somos o povo mais feliz da terra. Oh, aleluia. Temos fé para vencer o mundo. Com fé, com fé, com fé, as montanhas vão cair. Sim, Deus, com fé a tristeza vai sair. Oh, com fé a vida vai mudar. Com fé eu posso testemunhar. Eu falarei para a montanha ir ao mar. E a montanha, e ela cairá, cairá, cairá. Oh, eu falarei para a montanha ir ao mar. E haverá obediência, e ela cairá, cairá,
nós aplicaremos os teus caminhos. Somos o povo mais feliz da terra. Declare, 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 declare. Temos fé para vencer o mundo. Com fé a montanha vai cair, em nome do Senhor Jesus. Com fé a tristeza vai sair. Com fé a vida vai mudar. Com fé eu posso testemunhar e eu falarei para a montanha ir ao mar, e ela vai cair, e ela cairá, cairá, cairá. Eu falarei para a montanha ir ao mar, e ela cairá, cairá. Aplauda o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno. Oh, aleluia, Deus. Celebramos o teu nome nesse lugar, Senhor. Caminhamos contigo, viemos aqui para te louvar, para te adorar, Senhor. E declarar os teus feitos, tua autoridade, a tua bênção ministrada sobre o teu povo, Deus. Oh, aleluia. Senhor, aleluia, 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 aleluia. Vamos nos alegrar no Senhor, nos alegrar em Ti, Senhor Jesus. Aleluia. Palmas. Meu Deus, meu Salvador. Mesmo que a vida não floresça, mesmo que a vida acabou, ainda assim eu cantarei, Senhor. Alegria do Senhor é minha força todo dia. Essa alegria me sustenta e me faz cantar. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Mesmo que a vida não floresça, mesmo que a vida traga dor, ainda assim eu cantarei, Senhor. A alegria do Senhor é minha força todo dia. Essa alegria me sustenta e me faz cantar. Então cante. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Sim, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Oramos todos juntos. Se eu chorar, eu sei, eu posso estar, ele que a morte venceu. E se eu cair, eu sei, me levantará na alegria dos céus.
motivo ou sem motivos, nos alegramos no Senhor. Nos alegramos no Senhor, porque é dele que vem a nossa força. Não importa as circunstâncias, não olhamos para as circunstâncias, olhamos para Ti, ó Deus. Tu és a nossa razão de ser, a nossa razão de viver, Pai. Aleluia. Espírito do vivo Deus, fala conosco nesse lugar. Queremos ter um coração contrito, Senhor Jesus, diante de Ti agora. Ouvir a Tua voz. Levante suas mãos para o céu, igreja. Levante suas mãos para o céu. Adoração não é fruto da repetição de um cântico. Adoração não é fruto da repetição daquilo que os ministros dizem aqui na frente. Adoração, ela é algo autêntico, algo legítimo, Senhor. Portanto, no seu lugar, diga a sua frase de amor a Deus. No seu lugar, aí onde você estiver, diga uma frase a Deus. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, da tua glória. Vem com o peso da tua glória e cobrir, flua o rio de vida e a verdade do teu reino. Vem com o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder. Essa palavra de Deus revela o peso da tua glória. Desde a tua presença nesse lugar, vem sobre mim, vem na minha vida, fala no meu ouvido. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. O peso da tua glória. Eleva os meus olhos para os montes, e de onde virá o meu socorro?
O meu socorro vem do Senhor, que quando ministra a presença, a sua presença, o peso da sua glória, a vitória vem. A vitória é manifestada como milagre em nossas vidas. Vem com o peso da tua glória me cobrir, flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da
Graças a Deus, que culto poderoso, que momento de louvor fantástico. E eu quero nesse momento orar pela nossa nação, orar pela sua família. Orar para quê? Para que a sua família, se não está indo bem, mas Deus pode realmente restaurar a sua casa, a sua família. Eu quero nesse momento ter um bom momento de oração. Feche seus olhos onde você está. Senhor meu Deus, nós queremos te agradecer por esse momento de louvor. Que momento tão bom de estar na tua presença, poder levantar nossas mãos, se prostrar diante do Senhor, derramar o nosso coração na tua presença. Muito obrigado, meu Pai. Eu quero, Senhor, ainda orar pela nossa nação. Senhor Deus, que o Senhor possa trazer a paz nessa cidade, nessa nação. Oh Senhor, que haja o governo do justo. Oh meu Deus, que eu peço também, Senhor, nesta cidade a qual nós estamos, Senhor, o Senhor possa trazer graça, unção, alegria, paz, Senhor, nas famílias. Eu oro por esta família que está passando por um momento difícil, mas Deus, Tu és Deus, Senhor. O projeto, a família, o projeto do Senhor vem trazendo graça, unção, união, amor nesta família. Restaura as famílias também, meu Pai. Oh Deus, nós queremos te agradecer por este momento e por esse momento de estar em tua casa, Senhor, na tua presença. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Boa noite, queridos. Que bom mais uma vez estar aqui com vocês. Que bom repassar a vocês algo sobre nossos dízimos, nossas ofertas, porque é algo tão importante, queridos, na nossa vida, esse nosso disponibilizar dos nossos dízimos, das nossas ofertas. E a palavra de Deus, ela diz assim, em Malaquias capítulo 3, versículo 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir janela do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. E sabe, queridos, ele faz uma promessa aqui fantástica: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe, queridos, nesse pequeno texto, que são 3 versículos, temos grandes promessas aqui. Eu sei que você sabe que os nossos dízimos, que nossas ofertas, elas precisam ser trazidas à casa do tesouro. Eu não posso dar o meu dízimo para alguém que não seja na casa do tesouro. Ou tipo assim, eu vou pegar o meu dízimo e comprar cestas básicas e distribuir essas cestas básicas. Não é assim que a palavra de Deus fala. Ela diz para trazer a casa do tesouro, porque só assim, queridos, é que o reino de Deus vai se estender para outras cidades, para outras comunidades, como é o nosso caso aqui, que temos igrejas já espalhadas no estado do Amazonas, que temos equipes de missionários que vão para Presidente Figueiredo, para Rio Preto da Eva, para Novo Airão, para o Manaquiri, para Itacoatiara, para Maués, para Tapauá, para Lábrea, para São Gabriel da Cachoeira, São Sebastião do Atumã, Boa Vista do Ramos. Então, tem tantos lugares que a gente já está alcançando e tantos outros que queremos alcançar. Então, é tão importante, queridos, sermos fiéis nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, e receber essa tão grande promessa de Deus, que Ele vai repreender. Eu não posso repreender no nome de Jesus isso, o devorador, porque essa responsabilidade Deus puxou para Ele, e Ele fala assim: por vossa causa
repreenderei o devorador. É ele quem vai fazer isso. Portanto, queridos, quando chega para cá, vem a oferta das células. A oferta das células é para os nossos ônibus, para que pessoas venham de bairros distantes para a igreja. Muitos irmãos mesmos têm se convertido porque vem nos nossos ônibus. Então aquela oferta que você dá na célula, querido, é para custear os nossos ônibus e traz pessoas que se convertem e passam a fazer parte da família de Deus através da sua pequena oferta na célula. Então, queridos, no nome de Jesus, faça isso e nós teremos o reino de Deus sendo aumentado e expandido para muitos mais lugares. Tá bom, meu querido? Que Deus te abençoe, que Deus faça prosperar a sua vida e sua família, em nome de Jesus. Vamos ofertar agora e dizimar, queridos, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Sim, Senhor. Oh. Declare: somos o povo mais feliz da terra. Temos fé para vencer o mundo. Queridos, chegou o momento de nós sabermos o que está acontecendo na nossa igreja. A hora do Paz News é tão importante, queridos, porque é a hora que nós sabemos das nossas programações, o que está acontecendo e o que irá acontecer nessa próxima semana. Portanto, queridos, fique atento, porque nós temos agora várias informações que dizem, assim, diretamente respeito a cada um de nós. Pode rodar o Paz News, querido, em nome de Jesus. Olá, família! Você está preparado para o que Deus tem para você nessa semana? Então, fica ligado, pegue sua agenda e não perca nada, pois estamos começando mais uma edição do Paz News. É através da oração incessante que somos capazes de experimentar o poder da presença do Espírito Santo. E é orando sem cessar que somos revestidos, capacitados por Ele. Então, venha conosco orar na Noite de Glória, todas as sextas-feiras, às 19h30, em todos os núcleos. Está chegando mais um encontro com Deus. Você que ainda não teve essa experiência, te convido para estar conosco nos dias 25 a 27 de março, para receber mais de Deus e viver o sobrenatural em sua vida. Para se inscrever, procure seu líder de célula. O investimento é de apenas R$130. Então, família, por hoje é só. Fiquem com Deus. Tchau! Graças a Deus, uma honra estar aqui com os amados irmãos nesse culto online, ministrando sobre família, nesse tema que a nossa igreja investe tanto, Ministério de Casais, em todos os núcleos. Nesse domingo, nós estamos falando a respeito de família, princípios fundamentais da nossa família, onde Deus quer se revelar em nossa casa. É uma honra muito grande. Eu estou casado há 18 anos, nesse ano nós vamos completar 18 anos, eu e minha esposa, a Adriane, e depois de 5 anos de casado, nós tivemos o nosso presente mais especial que Deus nos deu, que foi a nossa filha, Ana Letícia, que ano passado completou 12 anos, que Deus deu esse privilégio, eu e minha esposa, nós estamos cuidando por 12 anos, né, e com certeza muito mais anos virão, da nossa filhota. É uma honra, essa é a minha família. E eu tenho trabalhado muitos na minha casa para ser uma casa onde Deus habita, onde o Espírito Santo se mantém presente.
E nós queremos realmente crescer cada vez mais na minha casa, nossa casa, em harmonia, eu e minha esposa e minha filha. Além disso, servindo a Jesus com todo o coração, aqui na igreja, enfim. Então, Deus tem um plano para a sua família. Deus tem um plano para a nossa família, para cada família. Mas as famílias, a minha família e a sua família, ela não é perfeita. Sabemos disso. Mas vamos chegar à perfeição, crescendo cada vez mais nos caminhos do Senhor. Para isso que nós temos ministrado, né, nesses cultos da família, em todos os núcleos, né, e agora aqui no culto online, para cada vez mais a nossa família ser edificada no Senhor. Né? E eu começo contando uma historinha. Certa vez um pai, talvez você se identifique com essa história, e eu me identifico bastante, que já aconteceu na minha casa também. Certa vez um pai estava ensinando matemática para sua filha na mesa, e ele ensinando, e aí acabou que aquela criança que estava querendo aprender, não estava conseguindo, e não estava entendendo, e o pai insistindo, até que aquele pai ficou um pouco invocado, não aguentou mais de tanto ensinar, né, tentando ensinar, e aquela criança por horas não aprendendo, e ele falou assim: minha filha, meu filho, olha, se você tirar um 0 na sua prova, esqueça que eu existo. Aquele pai estava muito invocado, né? E ela ficou assustada e foi para a prova. No outro dia, o pai foi pegar o seu filho na escola, chegou lá na escola, e ele esqueceu do que ele havia dito. E aí recebeu o seu filho com tanto carinho, e aí o filho chegou, e com muita alegria, e o pai lembrou da prova. E aí, meu filho, como é que foi a prova? E o filho respondeu: quem é você? Ou seja, ele realmente tinha tirado uma nota baixa. Sabe, existem momentos da nossa família, mesmo que seja tamanha circunstâncias, existem problemas. Às vezes o pai, como esse pai, exagerou, né, com a sua rigidez de ensinar, e a criança também não estava compreendendo, e a criança acaba ilustrando e pega ao pé da letra, né, o que o pai havia dito. Ou seja, existem tantas situações na família, irmãos, que podem, como essa pequena história para a gente ilustrar, onde às vezes podem trazer também vários problemas, enfim. Mas o que é importante é saber de uma coisa: que a minha casa e a sua casa, ela está em construção diante do Senhor. Ela está em construção, ela não é perfeita, mas Deus vai nos ajudar a caminharmos cada vez mais para termos uma família perfeita, chegarmos a um nível onde Deus se agrada. Esse é o nosso objetivo. E nós, como Ministério de Casais, queremos poder te ensinar, te ajudar a ter uma família vitoriosa em Cristo Jesus. E eu quero compartilhar o texto da palavra de Deus, que está lá em 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 8. Você que está na sua casa, se você quiser, pega a sua Bíblia digital, então abra a sua Bíblia, lá em 1 Timóteo. Esse texto vai estar com certeza passando na sua tela agora. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. O apóstolo Paulo dando uma orientação, uma instrução para o seu discípulo, dizendo o seguinte: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Eu vou repetir esse texto. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Sabe, querido, isso é um texto muito forte, né? Ou seja, olha a importância que o apóstolo Paulo está dando de orientação para o seu discípulo Timóteo. Cuida da sua casa. É um dever nosso cuidar da nossa casa, principalmente dos nossos, dos seus, diz a Bíblia, especialmente da própria casa. E quem não cuida tem negado a fé. Ou seja, meu amado irmão, você que vive a sua vida cristã, é imprescindível, você tem que cuidar da sua casa, eu tenho que cuidar da minha casa. Por quê? Porque a família é o projeto do Senhor. Deus cria Adão, Deus cria Eva e une, né? E eles falam: sede fecundos, multiplicar e encher a terra. Criou o homem e a mulher, os dois juntos. Esse é o propósito do Senhor. E aí diz o seguinte: e constitui uma família. Então você percebe que a igreja não tem como ser desassociada à família.
Se você negligencia a família, então você está negando a sua fé. Você que aceitou Jesus, e não sei o que estou dizendo, é a palavra. Se você aceita Jesus de todo o seu coração e reconhece Ele como Senhor e Salvador, então você crê. Então, meu amado irmão, essa é a sua fé. É através da sua fé, então você precisa cuidar da sua casa. Se você não cuida, diz a Bíblia que você tem negado a fé. E é pior do que uma pessoa que não crê. Olha que interessante, pior do que um ímpio. Meu Deus, que Deus nos proteja disso. Então, o reino de Deus é constituído de princípios, e tais princípios são a chave para que você tenha uma vida bem sucedida. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que a fé é a certeza. E no versículo 6 diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meu amado irmão, quando você cuida da sua família, você está dizendo para o Senhor: Deus, eu estou cuidando da minha casa, e o Senhor tem se agradado do seu procedimento. Você cuidando da sua família, você cuidando da sua casa, então você está agradando o coração de Deus. Se você não cuida, então você está desagradando, diz a palavra do Senhor. Então, meu amado irmão, e olha, é interessante que Deus... Mas como é que eu posso associar Deus à família? A família, ela é o símbolo que Deus mais usa para dizer quem é o próprio Deus. Sabia disso? Deus se revela através da família. O texto de Isaías, capítulo 49, 15, conta a história de uma mãe. Isaías está falando, ele pega um exemplo de uma mãe. Olha só: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho, ainda que mame, de sorte que não se compadeça do seu filho, do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei. Que maravilha! Olha só, Deus pega a figura de uma mãe. E olha, interessante, irmãos, que Deus, Ele vai se comparar ao amor dele, né, da figura talvez mais perfeita na terra, ou a figura mais parecida de como Deus é. E qual é essa figura? A figura de uma mãe. Uma mãe que sabe, é claro que existem as suas mães desnaturadas, com várias histórias, enfim. Existe isso, mães que faltam sem princípio, mas a grande maioria, 99%, eu arrisco a dizer, que é uma mãe que sempre vai dar a vida para o seu filho, que ainda que mame, sabe, não importa a circunstância, mas é o seu filho. Assim Deus se compara à figura da mãe. Mas ainda esta que viesse a esquecer dele, eu não me esquecerei de ti. Deus revela o amor dele através do amor da sua mãe. Em Hebreus capítulo 12, versículos 7 e 8, é um texto de disciplina. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Olha, mais uma vez, Deus demonstrando o seu amor e pegando a figura do pai. O pai que disciplina, o pai que corrige, o pai que admoesta, o pai que exorta. Assim Deus é. Assim como o pai quer o melhor para os seus filhos, Deus fala também: eu sou do mesmo jeito. Assim como você, papai, que está me ouvindo, assim como você, mamãe, que está vendo esse vídeo, sabe, assim é o amor de Deus. Mateus capítulo 7, olha que texto fantástico. Mateus 7, 9 e 11. Ó, qual dentre vós, ó homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Deus mais uma vez se compara à figura do pai. E olha, mesmo sendo mal, você e eu, mesmo sendo pecadores, mesmo tendo a raiz ainda de maldade, irmãos, nós queremos o melhor para os nossos filhos. Até em erros, nós queremos o melhor para os nossos filhos. Assim Deus se compara também. Nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas, quanto mais o Pai que é perfeito, o Pai celestial que é perfeito, que não erra, Ele vai também dar boas coisas. Ele se compara à nossa própria maldade dentro de nós. Como um pai, Ele se compara. Mas Ele é totalmente bom. Ele é 100% bom. Ou seja, Deus se revela através da família. Deus se revela nas figuras da família. Então é propósito de Deus a sua família. Atos 16, 31. Irmão, isso aqui é tão forte. Olha que a palavra do Senhor está dizendo: crê no Senhor Jesus. Você crê no Senhor Jesus? Amém, eu também creio. E olha, há uma promessa de Deus: será salvo tu e a tua casa.
Será salvo você, querido, e a sua casa. Deus tem um propósito para você quando você entregou sua vida para Jesus. E contrapartida, ou ao mesmo tempo, da mesma maneira, em consequência também, Deus quer salvar a sua casa. E vem de tabela. Você crê no Senhor Jesus, será salvo você e toda a sua casa. Então eu aprendo o seguinte, que quando eu aceito Jesus, há uma promessa de Deus para você e há uma promessa de Deus para a sua família. Amém? Glória a Deus por isso. Há uma promessa de Deus para a sua família. Há uma promessa de Deus. Deus quer salvar a sua família. A salvação, querido, ela é individual, mas os propósitos de Deus são familiares. Eu vou repetir. A salvação, ela é individual, mas os propósitos de Deus nessa terra é através da sua casa, é através da sua família. Sabe? Mesma coisa, olha só como Deus se revela. Pedro vai escrevendo na sua carta, no capítulo 3, versículo 7, do mesmo modo vocês, olha a responsabilidade do marido. Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, está dizendo o seguinte, querido: se você não cuida da sua esposa, então a sua oração é interrompida diante de Deus. Eu não quero minhas orações interrompidas. Você que tem vindo para a noite de glória, você que tem vindo para os cultos, você que está aqui no culto online, tem tantos sonhos, tantos desejos, tantos propósitos do Senhor, sabe? Você ora, você busca, você jejua a Deus, e olha como Deus se revela através da sua família. Se você não cuida da sua esposa, então Deus não está ouvindo as nossas orações. Olha, queridos, que responsabilidade Deus tem colocado em nossas vidas. Na sua casa, na sua família, que responsabilidade. Então eu entendo que Deus age através da sua família. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: cuida dos seus, principalmente da sua casa. Eu volto para o texto base: cuida dos seus e principalmente da sua casa, porque quem não cuida disso tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Sabe, se você não cuida da sua família, é como se o céu estivesse aqui em cima. E de certa forma, se você não tem cuidado, o céu está aqui, ele continuará estando aqui, mas haverá uma barreira, como se fosse um teto de bronze, como diz na linguagem evangélica, né? Um teto de bronze que não atinge, que não consegue chegar a sua oração diante de Deus. Por isso que nós precisamos cuidar muito bem da nossa casa, muito bem da nossa família. Deus tem um propósito da nossa família. Agora, nesse cuidado, e o tema dessa mensagem é: uma casa ou um lar? Eu quero te fazer essa pergunta: você tem a sua casa ou você tem um lar? Todos praticamente têm casa, das mais diversas formas, bonitas, pequenas, grandes, enfim, ou de madeira, ou de alvenaria, ou uma mansão com piscina ou sem piscina, com garagem, sem garagem. Como é a sua casa? Praticamente todos têm uma casa. Tem pessoas que não têm casa, que vivem em hotel e vivem uma vida sozinha, mas é o ambiente que a pessoa está. Onde está o seu ambiente? Com certeza você tem o seu ambiente. Até moradores de rua têm o seu ambiente. Aquela é a sua casa. Mas a pergunta que eu faço: você tem uma casa ou você tem um lar? É diferente. Casa é uma construção, casa é o ambiente, casa, sabe, são as coisas materiais, é o espaço, é o local. Eu não sei como é o seu local, pode ser dos mais simples ao mais chiques, mas você tem uma casa. Mas será que você tem um lar? Essa é a pergunta. Você tem um lar, e o que é um lar? Um lar, irmãos, é um ambiente de muita alegria, de muita harmonia, sabe? É um ambiente onde Deus se agrada, independente da sua casa, independente da forma como é a sua casa, se é uma mansão ou uma casa de pau a pique, como tem no interior. Sabe, queridos,
mas você pode ter um lar. Deus deseja que você tenha um lar. E um lar é um local onde há muita alegria, há um descanso, há uma harmonia. É um local, irmãos, onde você tem prazer de chegar. E como descobrir se você tem um lar? Eu vou te dar essa dica porque serve para mim. Quando eu estou em conflito muitas vezes, eu sempre medito nessa pergunta que eu sempre me faço. Quando você sai para trabalhar, amanhã, segunda-feira, quando você sair para trabalhar, a pergunta para você descobrir se você tem um lar, ou você precisa edificar um lar na sua casa, é o seguinte: você tem prazer ao voltar para sua casa? Quando você sai para trabalhar amanhã de manhã, você vai acordar, ir para o seu trabalho, será que você vai estar ansioso para retornar para sua casa? Sabe, queridos, eu faço essa minha pergunta todos os dias. E graças a Deus eu tenho tido respostas fantásticas. Eu tenho o prazer de voltar para minha casa. Hoje eu estou aqui gravando esse culto online. Sabe, amados, já saí da minha casa, dei um beijo na minha esposa. Minha filha estava dormindo. E agora eu já estou ansioso para retorná-la, depois das minhas atividades todas, para vê-las novamente. Querido, se você conseguir responder que você tem desejo e prazer de voltar para sua casa, então você tem um lar. Porque lá é lugar de segurança. Lá é um local onde você se sente 100% seguro. O lar é um local onde você tem realmente o conforto, sabe, de realmente saber que aquela é a sua casa. Talvez você já viajou e já passou em alguns hotéis. Algumas pessoas tiveram a oportunidade de estar em hotéis chiquérrimos, ou hotéis mais simples. Mas sabe, queridos, toda vez que você viaja ou que eu viajo, eu sinto isso. Não é como a sua casa. Não é o seu banheiro, não é o seu quarto. Sabe por quê? Porque não é o seu lar. Eu amo voltar para casa. Eu amo voltar para o meu lar. Queridos, nós precisamos construir esse ambiente de lar na nossa casa. Você tem sua casa da sua forma que você construiu. Um apartamento, enfim. Mas pode não ser um lar. Talvez você tenha um desprazer. Meu Deus, eu vou voltar para aquela casa. E vou ter aquele conflito com a minha esposa. Eu vou ter um conflito com os meus filhos. Meus filhos não obedecem. É aquela situação que você, meu Deus, se eu pudesse eu não voltaria. Então você só tem uma casa. Queridos, e hoje Deus quer nos levar a meditar nessa mensagem. Eu quero voltar para um lar. Eu preciso voltar para um lar. E o lar é um local de afirmação. Lar significa muitas vezes a emoção, de afirmação de amor, de carinho, de dedicação. E sabe, queridos, até Jesus, ele precisou nas suas emoções ser afirmado. No ministério dele, com 30 anos de idade, a primeira coisa, antes de ele iniciar o ministério, ele vai ser batizado por João Batista. E quando ele vai para o batismo, após o batismo, vem Deus, o Pai, e ele, sabe, o céu se abre, a Bíblia fala que desce uma pomba, o Espírito Santo incorporado na forma daquela pomba, daquele animal, daquela ave, e chega, e desce, e depois se ouve a voz de Deus. Sabe, queridos, às vezes você vai lendo a Bíblia, lá em Mateus capítulo 3, versículo 16, 17, fala sobre essa história. Às vezes você pensa que Deus é aquela voz de trovão, sabe, como você aprende na televisão, ou algum desenho, não sei, aquele Deus, Moisés, não, eu creio muito que quando Deus abriu os céus, aquele Espírito Santo desceu como uma pomba, sabe, eu creio que a voz de Deus, ela foi uma voz tão suave, tão cheia de paz, tão cheia de alegria, tão cheia de amor, como fosse um sussurro aos pés do ouvido de Jesus, e Deus afirmando: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Deus afirmou para Jesus isso. E aí foi quando se inicia o ministério de Jesus. Depois ele é levado ao deserto para ser tentado, e depois vem as dificuldades com Satanás, e Jesus vence toda tentação, todo o confronto de Satanás, todo o levante. Querido, eu aprendo uma coisa, que a sua casa, ela precisa ter essa voz de Deus. Você como sacerdote, você como uma sacerdotisa do seu lar, você e os filhos, precisa ter essa voz, esse espírito, essa mesma comunhão que Deus teve, mesma atitude. Essa é a minha família amada, em quem eu tenho alegria.
Aleluia. E Deus quer fazer isso. E quando você consegue implantar isso, quando você consegue edificar isso, então você tem um lar. Independente das circunstâncias financeiras, independente das circunstâncias materiais, das dificuldades, dos problemas. Mas você pode dizer: essa é a minha família amada, em quem eu tenho tanta alegria. Se você consegue fazer e consegue ministrar isso, meu amado irmão, minha amada irmã, então você tem um lar. Agora, como edificar esse lar? Primeira coisa que eu aprendo. Isso aqui são princípios que eu tento colocar na minha casa, irmãos. Não é perfeito. Como eu já disse, minha família não é perfeita. A sua família não é perfeita. Mas nós tentamos implantar isso para ter um lar abençoado. Primeira coisa, queridos, que eu aprendo é que Deus, Ele tem que ser a nossa primazia. Deus como primeiro. A Bíblia fala em Salmo 128, versículo 1, dizendo: feliz, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você quer ter uma vida vitoriosa, uma vida feliz, né? Você quer ter uma família bem-sucedida? Então, o primeiro passo que eu dou, o primeiro passo é de temor. É de temor. O primeiro passo é de temor. De colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Deus tem que ser o primeiro e colocar Ele nos nossos caminhos. Porque se você coloca Deus no caminho, então Ele endireitará as suas veredas, diz o texto de Provérbios. Então você quer ter um lar bem sucedido? Coloca Deus em primeiro lugar. Coloca Deus em primeiro lugar. João capítulo 14, versículo 21. Aquele que teme, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E ele será amado do meu Pai. E eu amarei e eu me manifestarei nele. O amor de Deus se manifestará na sua casa quando nós entendemos que Deus, Ele é o primeiro da nossa família. Sabe, queridos, e eu abro um parêntese agora. Você sabia que um dos maiores casos, o principal motivo de casais entrarem em divórcio é por falta de temor? É a primeira situação entre um casal que chega ao ponto do divórcio, é quando aquele marido ou aquela esposa perdeu o temor do Senhor. Perdeu esse temor. Depois vem todas as outras coisas, depois vem o pecado, depois vem outras situações. Mas começa quando eu paro de temer a Deus, de ter respeito, de não colocar mais Deus em primeiro lugar, e eu me distancio do Senhor. Aí começa o divórcio. O divórcio não começa com uma briga entre casal. O divórcio não começa, sabe, com pecado de adultério. O divórcio não começa com situações que não são de acordos, com quebra de acordo, não. O divórcio começa com quebra de temor a Deus. E a Bíblia fala em Malaquias: não foi o Senhor que nos fez um só, e o corpo em espírito lhe pertence. Por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à sua mulher da sua mocidade. E aí o versículo de Malaquias 2,16 vai dizendo: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel. Eu aprendi no meu discipulado, a palavra divórcio tem que ser rasgada do dicionário. Rasgada. O divórcio, queridos, começa com a falta de temor. Então, inclina o seu coração sempre para o Senhor. Coloca Ele como o primeiro da sua vida, da sua casa. Não chegue ao ponto desse pecado tão abominável diante do Senhor. Mas que você que chegou a esse pecado, Deus restaura a sua vida. Deus pode restaurar a sua vida. Eu creio também num Deus de segunda chance. Num Deus que tudo ama, tudo suporta, tudo crê. Sabe, queridos, mas se você está aqui, você está com a sua casa, edificando o seu lar, não entre no divórcio. Talvez você entrou e está me ouvindo, mas Deus pode restaurar a sua vida e a sua vida familiar, em nome de Jesus. Coloca Deus também em lugar de honra, sendo Ele o primeiro. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Mateus 6,33. E todas as coisas serão acrescentadas. É um contexto de preocupação, é um contexto de ansiedade que muitas famílias vivem. Meu Deus, o que eu vou comprar amanhã? Como é que vai ser o salário? A pandemia, enfim, sabe, queridos, coloque Deus em primeiro lugar e tudo vai ser acrescentado. Deus em primeiro lugar, Deus a primazia, é a primeira forma de nós edificarmos um lar diante do Senhor. A segunda coisa, queridos, é nós temos um papel muito bem configurado, como fosse na linguagem informática, de cada membro da sua família. Sabemos que a família
ela não é só papai, mamãe e filhos, porque a família hoje tem muito contexto. Pessoas perderam talvez os seus pais, filhos na pandemia, ou enfim, ou então, cada história. Queridos, eu lembro muitas vezes uma frase: muitas alegrias acontecem dentro da família, mas também muitas tragédias acontecem dentro da família. Impressionante isso. Mas sabe, cada um, eu não sei como é a história da sua casa, mas se você tem uma casa, né, e nós queremos edificar um lar, então, queridos, nós precisamos entender cada papel. O primeiro papel da esposa, Efésios 5, 22, fala: mulheres, sujeitem os seus maridos, sejam submissas, respeite o seu marido. Ou seja, submissão significa estar debaixo da mesma missão. Respeitar é saber que aquele homem é um homem valoroso. Ah, mas você não conhece meu marido. Amém, já vamos entrar nesse outro princípio. Mas ele é o seu marido. Ame, seja submissa, respeite os maridos. Ame as suas mulheres como Cristo amou a igreja, Efésios 5, 25. Ou seja, se entregue pela sua esposa. O que mais a sua esposa deseja é ser amada. Então ame. Terceiro, os seus filhos, obedeçam os pais no Senhor. Esse é o primeiro mandamento com promessa: honra o teu pai. Então é um mandamento que você pode falar para Deus: Deus, me dá longevidade. Então, queridos, os filhos precisam obedecer aos pais. E os pais, Efésios 6, 4, pais, não irritem seus filhos, antes crê-nos segundo a instrução no Senhor. Não irrite. Esse é o papel do pai, da mãe, do marido, da esposa. Tem pessoas que são viúvas. 1 Timóteo 5, 4 fala assim: a viúva tem os seus filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática. Você está viúva, então coloque a vida cristã em prática. Alguns são avó, né, que cuida, às vezes exerce o duplo, né, chamado de avô e vó, e pai e mãe nas famílias. Então olha só, irmãos, 1 Timóteo 5:1 fala: não repreenda asperamente o homem idoso, e as mulheres idosas trate-as como mãe. Merece todo respeito e carinho. E os princípios de pai e mãe servem para um avô e uma avó. Talvez um tio, uma tia também são pais e mães, merecem também toda a obediência, toda a honra. E tem pessoas também que vivem sozinhas. E eu relembro o texto: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque. E já estou indo para encerrando, mas um outro princípio que é importante para a edificação do lar é você praticar o princípio da graça. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 fala: portanto, você, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. O que é a graça? É um favor. O que é graça? É você favorecer. Deus favoreceu a sua vida. Você era para estar condenado ao inferno por causa do pecado, mas Jesus rascou todo o escrito de dívida. Eu não mereço, mas recebi a salvação. Então, queridos, assim como você recebe de Deus a graça dele, Paulo fala para Timóteo: fortifica-se nessa graça que está em Cristo Jesus. Então significa que eu preciso receber, reconhecer que eu já sou livre, que, sabe, os meus pecados foram perdoados, mas eu preciso também ser um agente de ministração de graça. E eu vou te exemplificar. Por exemplo, talvez o seu filho tira uma nota baixa na escola. E qual é a nossa lei? É a lei de autoridade de pai. Eu vou disciplinar. Tem que disciplinar, eu já vou dizer como. Tem que disciplinar, ok? Tem que corrigir. Mas será que não é o momento de você ministrar graça? Meu filho, você tirou nota baixa. Eu vou te ajudar a você melhorar nessa nota. E sabe, papai vai te dar um presente, o melhor presente que você deseja, para que você entenda o que é graça. É o favor imerecido. Aquele filho merecia uma correção, mas ele não recebe. Talvez a gente deva praticar essa graça. E sabe, queridos, como é que eu disciplino o filho? Eu corrijo. Duas coisas que eu aprendi com a pastora Rebeca. Primeiro, a disciplina do filho. Você não pode negar a disciplina quando ele mentir. Segundo, quando ele furtar ou roubar. Isso é inegociável. Então, como é a disciplina? A Bíblia fala para não reter a vara. Tem que disciplinar mesmo com a vara. A vara é um objeto, não é para espancar, mas é um objeto para você disciplinar seu filho. Mas ele reconhecer o pecado. Mas você levar ele a reconhecer o pecado e a se arrepender do pecado.
Aí você disciplina, então você tá realmente praticando essa disciplina da vara. Não é espancamento, mas essas duas coisas você não pode negar. Mas em todas as coisas você precisa ministrar a graça. E a graça, ela é aliançada com uma palavra chamada perdão. Então, queridos, para a edificação do lar, eu preciso ministrar a graça, eu ser agente de graça, e baseado e carregado de graça, eu preciso ser também perdoador. Eu preciso andar em perdão, eu preciso ser alguém quebrantado, eu preciso, e aí é onde moram os conflitos muitas vezes. Eu preciso, sabe, você muitas vezes nos conflitos familiares, como um filme de bang bang, que o rapaz saca a arma, que ele saca a arma para se defender ou para atirar. Você não vai atirar contra a sua esposa, você não vai atirar contra o seu filho para matar, não. Você vai sacar a arma do perdão. Perdoa, perde logo. Queridos, quanto mais nós praticamos isso, mais eu vou edificando lá, cheio de perdão. É a capacidade de perder. Tem a capacidade, e eu estou aprendendo dia após dia. Perca logo. Como um ladrão que assalta, né, um cidadão de bem, e ele armado levanta a sua arma e a pessoa se rende. Tem essa vida rendida. Quando sua esposa, seu marido sacar a arma do perdão, você se rende à palavra do Senhor e perdoa. Pratica o perdão. Porque quando você está praticando o perdão, você está praticando a graça. Perdoa. Quantas vezes eu devo perdoar? Jesus falou o seguinte, meu irmão: quantas vezes deveríamos perdoar o nosso irmão? Até 7 vezes. Até 7 vezes. Ele foi perguntado e respondeu: eu é que te digo, não 7, mas 70 vezes 7. Mateus 18, 21 e 22. 490 vezes. Não dá para contar. Saque a arma do perdão. E você que recebeu o perdão, se renda logo diante do Senhor. Sabe, queridos, é assim que nós vamos edificar o nosso lar. Tem muitas outras coisas, mas quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando nós temos nossa vida familiar bem configurada, amamos nossas esposas, respeitamos nossos maridos, os filhos obedientes, os pais não provocando os filhos a ira, os avós, tios e tias, meu querido, nós vamos praticar a edificação de um lar. Quando nós praticarmos a graça, você também será cheio de amor. E quanto mais nosso lar estiver carregado, encharcado de perdão, você vai estar edificando não um local material, mas um lar cheio de amor, cheio de Jesus. E aí nós podemos falar em 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé. Mas nós não. Nós somos um povo. Você tem uma família que não vai negar a fé, que crê no Senhor Jesus e vai edificar um lar. Não apenas uma casa, mas um lar. E você vai ter o prazer de bater no peito e dizer: eu estou de volta para minha casa, porque eu tenho um lar diante do Senhor. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nós te damos graças, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus, perdoa, Senhor, nossas vidas. Perdoa, Senhor, muitas vezes se nós não temos cuidado, Senhor, do bem mais precioso que o Senhor tem nos dado, que é a família. Deus, muito obrigado pela minha esposa, pela minha filha. Coloque agora diante do Senhor a sua casa. Talvez você esteja com a sua família nesse culto online. Coloque a mão sobre eles e abençoa. E fala bem assim: eu te abençoo em nome de Jesus. E sabe, se você talvez tenha alguma pendência, peça perdão da sua esposa, peça perdão do seu marido, dos seus filhos, das pessoas que estão na sua casa, dos membros da sua família que compõem o seu lar, a sua família. Peça perdão e fala assim: Deus, a partir de hoje eu quero edificar não apenas uma casa, não apenas materiais, mas eu quero edificar um lar diante do Senhor. Que nós tenhamos prazer em nossa casa, ao retornar da nossa casa, que nós temos prazer no Senhor. Pai, muito obrigado, Pai, que a graça do Senhor Jesus estenda sobre cada família para a tua glória em todo sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Queridos, muito obrigados.
nós temos ouvido a palavra de Deus. Que palavra poderosa. Que Deus continue usando o pastor. Olha só, eu peço a você que continue meditando nessa mensagem a qual você tem ouvido. Nós temos ouvido essa palavra, que essa palavra continue falando ao seu coração durante a semana, sabe? Se nós ouvimos e praticamos algo vai acontecer na sua vida, mudanças fantásticas na sua vida. Querido, eu quero orar, fazer a oração final, mas antes eu peço que você acesse o nosso site, viu? Está aqui no rodapé. Entre no site, curta e coloque o seu comentário. Isso vai nos ajudar. Amém? Compartilhe com outros seus amigos, seus familiares. Tá ok, querido irmão? Vamos fazer a nossa oração final. Meu Senhor Deus, muito obrigado por esse momento. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de ouvir a Tua palavra. Senhor, que eu peço que o Senhor possa trazer revelação, Senhor Deus, revelação ao nosso espírito, que nós possamos entender, compreender. Oh, meu Pai, Deus, que esta palavra continue ainda falando aos nossos corações nessa semana. Oh, meu Pai, de certeza que a nossa vida não será a mesma. Oh, Senhor, eu oro por essa semana, uma semana abençoada, uma semana poderosa. Eu oro por aqueles que estão enfermos. Meu Pai, eu mando embora toda doença. Eu oro por aqueles que estão com problemas. Eu chamo a assistência, a solução, Senhor, para a vida dos meus irmãos. Oh, meu Pai, aquele homem, aquela mulher que está à espera do emprego. Oh, meu Deus, abram-se as portas do emprego. Eu oro por aquele também, Senhor, que fez o concurso. Meu Deus, que o Teu favor repouse sobre cada irmão. Meu Senhor Deus, e eu decreto uma semana poderosa, uma semana abençoada, uma semana de graça, uma semana de alegria, unidade na família. Em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus levante seu rosto sobre ti e te dê paz. E que a bênção de Jeová Rafa e a bênção de Jeová Jireh repouse na tua casa, na tua empresa, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana poderosa, meu querido. Olá pessoal! Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a história de Davi e Golias. Bom, naquela época Israel estava em guerra contra o povo filisteu, que durou muitos e muitos anos. Então, um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze e ele carregava nos ombros um dardo, também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado, carregando o seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: "Por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo." Nesse meio tempo, Davi era filho de Jessé. Jessé tinha 8 filhos. Os seus 3 filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra. Davi era o filho mais novo de todos os irmãos. Então ia ao acampamento levar comida para os irmãos e voltava, pois era pastor de ovelhas e cuidava das ovelhas do pai. Teve um dia que Jessé pediu mais uma vez para Davi levar comida para os irmãos que estavam na guerra. E assim ele foi prontamente. Davi deixou tudo no acampamento
estava voltando tranquilamente para cuidar das ovelhas quando ouviu Golias desafiando o povo de Israel. E Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará um homem que matar esse filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Aí eles lhe contaram que ganharia quem matasse Golias. Davi então foi falar com o rei Saul. Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. Mas Davi insistiu com o rei. E Saul concordou e deu sua armadura e suas armas para Davi. Mas Davi não conseguiu, porque estava desacostumado a usar aquilo tudo. Então Davi tirou tudo, pegou sua funda, escolheu 5 pedras e saiu para enfrentar Golias. Golias se aproximou de Davi e deu risada e disse: você não passa de um rapaz bonito e de boa aparência. E provocou a Davi e a Deus. Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos, israelitas, que você desafiou. Golias começou a se aproximar novamente de Davi. Então Davi rapidamente pegou uma pedra em sua sacola e com sua funda arremessou em direção a Golias. E ele caiu no chão e Davi venceu. Quando o exército dos filisteus viram aquilo tudo, correram com medo. Agora quero compartilhar o ponto principal de hoje. Deus sempre nos fortalece. Vamos repetir comigo? Deus sempre nos fortalece. Agora nosso versículo principal. O Senhor é a minha força. Salmos 28, versículo 7. Repita comigo. O Senhor é a minha força. Salmos 28, 7. É isso aí, pessoal. Agora eu deixo vocês com o tão esperado quiz bíblico. Tchau! Oi, crianças! Gostaram da história? Vamos pro quiz bíblico? Primeira pergunta. Quantos filhos Jessé tinha? Alternativa A, 8. Alternativa B, 20. Alternativa C, 5. Tempo. Se você disse alternativa A, parabéns, você acertou. Segunda questão. Contra quem eles estavam lutando? Alternativa A, contra o Cavaleiro Branco. B, a tribo de Judá. Ou C, os filisteus. Tempo. Se você disse alternativa C, os filisteus, parabéns, você acertou. Vamos para a terceira pergunta? Quantas pedras Davi pegou para lutar contra Golias? Alternativa A, 12. Alternativa B, 5. Ou alternativa C, 1. Tempo. Se você disse alternativa B, 5 pedras, parabéns, você acertou. E vamos para nossa última pergunta do quiz bíblico. Com o que Davi venceu Golias? Alternativa A, com o escudo da fé. Alternativa B, com o arco da intercessão. Ou alternativa C, com uma funda. Tempo. Se você disse alternativa C, uma funda, parabéns, você acertou. Por hoje é só. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês na semana que vem. Tchau, crianças!